Na madrugada de Ano Novo de 1985, uma jovem de 23 anos desapareceu depois de comemorar com amigos em um bar da Flórida. Horas depois, seu corpo foi encontrado à beira de uma estrada, brutalmente agredido e abandonado como se fosse lixo. O caso chocou a pequena cidade de Pensacola, mas apesar das evidências, nenhuma prisão foi feita. O assassino parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Durante 35 anos, ele viveu livre, achando que jamais seria pego. Mas uma nova tecnologia mudaria tudo. O que a polícia descobriu décadas depois, como um simples cigarro jogado no lixo, levou à verdade. E por quê? Mesmo com a identidade do assassino revelada, muitos ainda sentem que a justiça não foi feita. Hoje, você vai conhecer os detalhes de um caso que mostra como um único erro pode mudar tudo, mesmo depois de tanto tempo. Mas antes de eu te contar essa história, confere se já está inscrita no canal, para não perder os melhores vídeos de crimes reais. Era a virada do ano de 1984 para 1985, enquanto fogos explodiam no céu e milhares de pessoas celebravam o início de um novo ciclo. Tanya McKinley sorria em meio a amigos e familiares em um bar movimentado de Pensacola, na Flórida. Aos 23 anos, cheia de planos e com um filho pequeno em casa, ela parecia ter a vida inteira pela frente. Aquela noite era para ser mais uma lembrança feliz, mas se tornaria o último capítulo de sua história. Tanya era conhecida por seu carisma e por estar sempre cercada de pessoas. Mãe dedicada, filha presente e amiga leal. Ela irradiava uma alegria que contagiava todos ao redor. Por isso, quando não voltou para casa naquela noite, a preocupação se espalhou rapidamente entre os que a conheciam. Às 3 da madrugada, poucas horas depois de sua última aparição, uma mulher dirigia com sua filha por uma estrada pouco iluminada, quando viu o que parecia ser um manequim jogado ao lado da via. A imagem, estranhamente fora de lugar, a incomodou. Ao se aproximar, a verdade a paralisou. O manequim era, na verdade, o corpo sem vida de Tanya McKinley. A brutalidade da cena chocou até os investigadores mais experientes. O vestido levantado, as meias abaixadas, um pano ensanguentado jogado próximo, marcas evidentes de agressão sexual e sinais claros de que ela havia sido espancada e estrangulada. Como alguém poderia fazer aquilo? E por quê? A dor se espalhou como uma sombra pela comunidade. O medo cresceu e, para a família de Tanya, começava uma longa e angustiante espera por respostas. Uma espera que, por 35 anos, parecia não ter fim. Mas o que exatamente a polícia encontrou naquela cena? E por que, mesmo com tantas pistas visíveis, ninguém foi preso na época? Na noite de 31 de dezembro de 1984, Tanya McKinley saiu para comemorar o Ano Novo no Daryl's Bar and Grill, um ponto popular em Pensacola. Acompanhada por seu primo e alguns amigos, ela foi vista dançando, bebendo e se divertindo, em clima de celebração, como tantos outros naquela noite. Testemunhas relatam que ela parecia feliz, sem demonstrar nenhum sinal de preocupação. Mas, por volta das 1h30 da manhã, Tanya desapareceu. Horas depois, às 3 da madrugada, a descoberta de seu corpo mudou completamente o rumo daquela virada de ano. Ela foi encontrada em uma área isolada na Peacock Drive, perto de uma clínica veterinária. O local, ermo e silencioso, não era compatível com o ambiente onde ela foi vista pela última vez. A evidência mais forte de que ela havia sido assassinada em outro lugar e seu corpo descartado ali. A cena era perturbadora. O vestido de Tanya estava levantado e suas meias calças abaixadas. Próximo ao corpo, os peritos encontraram um pano azul com manchas de sangue, além de fios de cabelo humano e pelos de cachorro. A autópsia confirmou o que os policiais já suspeitavam. Tanya foi espancada com um objeto contundente e, em seguida, estrangulada. Também havia sinais consistentes de abuso sexual. Desde o início, os investigadores enfrentaram obstáculos. O primeiro suspeito foi o ex-namorado de Tanya, Tim, com quem ela tinha um histórico de conflitos. Mas o cabelo encontrado na cena não correspondia ao dele. Outro homem que atraiu a atenção da polícia foi Kurt, um bartender que estava no mesmo bar naquela noite. Ele não possuía um álibi sólido, mas o tipo sanguíneo não combinava com o vestígio deixado no local do crime.
Com nenhum suspeito direto, ausência de testemunhas e tecnologia forense ainda bastante limitada, o caso esfriou. A família de Tânia, mergulhada na dor, viu os anos passarem sem nenhuma resposta concreta. O mais cruel de tudo foi o impacto para o filho de Tânia, que tinha apenas 18 meses quando perdeu a mãe. Para poupá-lo da dor, foi criado acreditando que ela havia morrido em um acidente de carro. Por quase uma década, essa foi a única versão que ele conheceu, até que, aos 14 anos, encontrou uma carta guardada por seu pai. Nela, o homem pedia ajuda a um programa de TV para tentar solucionar o assassinato. A verdade, finalmente revelada, caiu como uma bomba na vida do garoto e reacendeu o sentimento de injustiça que há tempos acompanhava aquela família. Em 2015, já com novas técnicas de análise genética disponíveis, o caso foi oficialmente reaberto. Investigadores revisitaram o material biológico coletado em 1985, tentando extrair algo que pudesse finalmente levar a um nome. Mas, mais uma vez, os testes tradicionais não apontaram para ninguém conhecido. A frustração se repetia. Era como se o assassino tivesse sido engolido pelo tempo. Mas, nos bastidores, uma nova esperança se aproximava. Um método ainda recente começava a revolucionar a resolução de casos antigos: a genealogia forense. Uma técnica que não dependia de criminosos cadastrados em bancos de dados, mas sim de ligações genéticas com familiares distantes. E em poucos anos, ela colocaria os investigadores mais perto da verdade do que nunca. Quem era o verdadeiro assassino de Tânia? E como a ciência desvendaria um mistério guardado por mais de 3 décadas? Durante décadas, a investigação sobre o assassinato de Tânia McKinley permaneceu em um limbo doloroso. Os detetives revisaram inúmeras vezes as evidências físicas coletadas em 1985. O pano azul ensanguentado, os fios de cabelo, os pelos de cachorro, os ferimentos no corpo da vítima. Mas nada levava a um suspeito definitivo. A ausência de câmeras de segurança, registros digitais ou testes de DNA confiáveis na época tornava o trabalho quase impossível. A comunidade de Pensacola, que inicialmente foi tomada pelo choque, viu o caso cair no esquecimento. Apenas a família e alguns poucos investigadores continuaram pressionando por justiça. A cada aniversário de Tânia, a cada réveillon que se passava, a ausência era sentida com mais força. Ainda assim, nenhuma prisão, nenhuma resposta, apenas o silêncio. Nos anos 2000, com o avanço da tecnologia, os peritos conseguiram extrair DNA viável do material coletado na cena do crime. O perfil genético foi inserido em bancos de dados do FBI, como o CODIS, mas nenhum criminoso registrado apresentava correspondência. O assassino continuava nas sombras. Mesmo com a evolução da ciência forense, as limitações persistiam. Os exames de DNA exigiam uma correspondência direta com alguém que já tivesse sido preso ou acusado formalmente. Se o assassino jamais tivesse sido fichado, seu nome simplesmente não apareceria. E foi exatamente isso que aconteceu. O DNA de Tânia não combinava com nenhum registro. E mais uma vez, o caso esfriou. Foi só em 2015 que uma nova frente de investigação ganhou força. Com a popularização dos testes genéticos caseiros, como os oferecidos por empresas como 23andMe e Ancestry DNA, surgiu uma possibilidade até então impensável: rastrear familiares distantes de suspeitos através da genealogia forense. A ideia era simples, mas revolucionária. Se o assassino tivesse algum parente que fizesse um teste de DNA e disponibilizasse os dados publicamente, ele poderia ser rastreado, mesmo sem nunca ter sido preso. Em 2018, com o auxílio da empresa Parabon Nanolabs, especializada nesse tipo de análise, o Departamento de Polícia de Pensacola decidiu tentar essa nova abordagem. O perfil genético obtido da cena do crime foi carregado em bancos de dados de genealogia aberta. Era um tiro no escuro, mas era o único tiro que restava. Meses se passaram até que um traço genético parcial foi detectado. A partir dele, uma árvore genealógica foi sendo construída com base em ligações remotas, muitas vezes de primos de 4º ou 5º grau. O trabalho era meticuloso. Os especialistas cruzavam sobrenomes, localidades e registros civis em busca de um fio condutor.
Foi assim que o nome Daniel Leonard Wells apareceu. Na época, ele tinha 57 anos, vivia discretamente na Flórida e nunca havia sido preso por nenhum crime grave. Ele não estava no radar de ninguém, mas seu perfil genético batia com perfeição, com o DNA coletado no corpo de Tanya McKinley. A confirmação veio de forma indireta. Agentes o colocaram sob vigilância e, num determinado momento, conseguiram coletar um cigarro descartado por ele. O teste foi conclusivo. A correspondência era absoluta. Agora, com o nome do assassino em mãos, a polícia precisava confrontá-lo. Wells foi preso em março de 2020. Ao ser interrogado, negou conhecer Tanya. Disse que jamais havia estado com ela, mas, ao ser confrontado com a prova irrefutável do DNA, mudou a versão. Alegou que haviam tido uma relação sexual consensual e que, após uma discussão, ela teria desmoronado. Mas os detalhes da cena, o estado do corpo e a brutalidade das agressões contradiziam completamente essa narrativa. As autoridades estavam convencidas. Daniel Wells havia estuprado e assassinado Tanya naquela virada de ano e depois, durante 35 anos, viveu como se nada tivesse acontecido, impune, livre, invisível. Mas o que poderia levá-lo a tirar a vida de uma jovem que sequer parecia conhecê-lo? Qual era a verdadeira motivação por trás daquele crime tão brutal? E por que, logo após sua prisão, ele tomou uma decisão que impediria a justiça de ser completamente feita? A prisão de Daniel Wells, em março de 2020, parecia, à primeira vista, o desfecho que a família McKinley esperava há mais de 3 décadas. Finalmente, após 35 anos de espera angustiante, o nome do assassino de Tanya estava revelado. A polícia, a comunidade e os entes queridos da vítima acreditavam que o caso, enfim, teria um julgamento, uma responsabilização formal, um encerramento digno da dor que carregaram por tanto tempo. Mas o que veio a seguir foi um novo golpe, inesperado e cruel. Durante o interrogatório, Wells apresentou inicialmente uma negativa total. Disse não conhecer Tanya, nunca tê-la visto. Porém, ao ser confrontado com a prova definitiva do DNA, colhido de um cigarro que ele havia descartado e comparado ao material genético preservado por décadas, sua defesa mudou. Ele então alegou que teve relações sexuais consensuais com Tanya naquela noite e que uma discussão acalorada terminou de forma trágica, uma tentativa desesperada de suavizar os fatos, jogando a narrativa para uma zona cinzenta entre consentimento e fatalidade. Mas os detalhes da cena do crime, preservados com cuidado desde 1985, não deixavam espaço para dúvidas. O estado do corpo, a posição das roupas, as marcas de violência física e o laudo do legista apontavam para um ataque brutal. Não havia sinais de uma discussão acidental. Havia, sim, evidências claras de uma agressão intencional, violenta e covarde. Mesmo com a confissão, Wells parecia não assumir a gravidade do que havia feito. A frieza de suas palavras deixou claro que, para ele, o crime fazia parte de um passado convenientemente enterrado, um capítulo sombrio que ele acreditava jamais ser obrigado a revisitar. Mas a justiça estava pronta para agir. Wells foi formalmente acusado de homicídio em 1º grau e estupro. O julgamento seria a última etapa para que a família McKinley pudesse, enfim, ver o responsável pelo assassinato de Tanya ser punido diante da lei. Porém, apenas 2 semanas após sua prisão, Daniel Wells foi encontrado morto em sua cela, no presídio do condado de Escambia. A causa oficial, suicídio. Com isso, ele escapou do julgamento, da condenação pública, do peso de olhar nos olhos das pessoas que destruiu. A notícia devastou a família de Tanya. Depois de anos buscando respostas, enfrentando silêncio, incerteza e falsas esperanças, tudo o que restava era um nome e a ausência de justiça completa. Não haveria depoimentos em tribunal, nem perguntas respondidas, nem oportunidade para confrontá-lo. Wells levou consigo os detalhes daquela noite e, com isso, deixou abertas as feridas de quem sobreviveu. Mesmo assim, a resolução do caso de Tanya McKinley entrou para a história como um marco. Foi um dos primeiros da região, solucionado com o uso da genealogia genética, uma técnica que, em pouco tempo, se mostraria fundamental na resolução de dezenas de casos frios
ao redor dos Estados Unidos. E embora Wells não tenha enfrentado um tribunal, sua identidade revelada permitiu que uma verdade há muito soterrada viesse à tona. Durante 35 anos, o caso de Tanya McKinley simbolizou a dor da incerteza, uma vida interrompida de forma brutal, uma família mergulhada em silêncio, um filho criado com uma verdade incompleta. O nome do assassino, por tanto tempo ausente, finalmente apareceu, mas mesmo isso não trouxe o alívio esperado. Daniel Wells escapou do peso da lei e da dor de ser confrontado pelas vidas que destruiu. Para muitos, isso nunca será justiça plena, mas a verdade, mesmo que tardia, tem poder. Através da persistência dos investigadores, da coragem da família e dos avanços da ciência, Tanya deixou de ser apenas mais um número nas estatísticas. Sua história foi contada, sua memória foi respeitada e sua morte, enfim, teve um desfecho. Este caso nos lembra que o tempo pode apagar rastros, mas não apaga a necessidade de respostas, que a tecnologia pode ser a ponte entre o passado e a justiça, e que, por mais distante que pareça, a verdade sempre encontra um caminho. Se essa história te tocou, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Sua atenção ajuda a manter viva a memória de vítimas como Tanya e a pressionar por justiça, mesmo que ela demore a chegar.